O povo saía à rua assim, olhava, via que não era alemão, e batia palma. Liberatore, Liberatore, poxa, Liberatore. Nós estamos libertando uma cidade aqui deles. Entre julho de 1944 e setembro de 1945, 25.334 brasileiros participaram da Segunda Guerra Mundial na Itália. Jovens que sequer haviam deixado a casa dos pais, deixaram o seu país para lutar pela paz e democracia ameaçadas pelo nazifascismo. Designados para integrarem as forças aliadas no fronte italiano, foi lá que eles viveram os horrores da guerra e escreveram uma história de bravura e solidariedade. Nas montanhas e vales dos rios Serchio, Reno, Po e Panaro, a FEB libertou centenas de vilas e cidades. Passadas 7 décadas, moradores da Emília-Romanha e da Toscana trazem na memória histórias vividas com os amigos que cruzaram o Atlântico para devolver-lhes a paz e a liberdade. Para eles, o termo pracinha personifica a solidariedade e destaca a coragem de soldados que foram e sempre serão os libertadores. Em 7 capítulos, percorreremos alguns dos cenários trilhados pela FEB e mostraremos a opinião de italianos que conviveram com soldados brasileiros. Assista e compreenda o exato sentido da palavra liberatore. Em setembro de 1944, a FEB começou sua jornada no Vale do Rio Serchio. Em 16 de setembro, ocupou a cidade de Massarossa. Nas ruas de Camaiore, ocupada pela FEB em 18 de setembro de 44, reina a tranquilidade. Moreno Costa, que integrava a resistência italiana, fala sobre a importância dos aliados e o encontro com os brasileiros. Nós, partisanos, fizemos o que foi possível. Empenhamos as forças contra os alemães e fascistas, mas se não houvesse as forças aliadas, não poderíamos nem ao menos tentar a libertação da cidade. E quando nos encontramos, foi uma alegria. Eles também confraternizaram conosco, porque éramos todos jovens e estávamos muito bem juntos. E nos deram aquilo que poderiam dar. Coitados, coitados no sentido que não nos poderiam dar mais. Porém, aquilo que tinham, nos deram. E foi uma grande satisfação que se memoriza e não se esquece. Perguntado por que os brasileiros são considerados libertadores, Costa é enfático. É verdade que nós, partisanos, ocupamos Camaiore com grande alegria. Porém, a verdadeira ocupação, aquela institucional, foi feita pelo Exército Brasileiro. Não é que são considerados, eles são os libertadores, porque nós, na tarde do dia 18 às 14 horas, partimos, mas os brasileiros permaneceram. E os brasileiros garantiram a liberdade à cidade de Camaiore. Nessa fase da guerra não houve nenhum combate mais intenso. Contudo, os contatos com patrulhas e franco-atiradores que tinham a finalidade de retardar o avanço aliado não cessaram. Em 27 de setembro, os brasileiros chegaram a Borgo a Mosano, na província de Lucca. Esta posição mostra o quanto era complexa a linha de defesa alemã. Vista de fora, parece uma simples posição de tiro. Na parte interna, casamatas para armas coletivas e longas galerias com diversas saídas. São fortificações que, somadas ao muro antitanque, compunham a linha gótica e permanecem no local intactos. No Museu da Memória, entre documentos e equipamentos de guerra, Pier Giorgio Pieroni.
presidente da Associação da Recuperação e Valorização das Fortificações da Linha Gótica em Borgo a Mosano, explica. Devo dizer, antes de tudo, que aqui demos uma área preferencial também ao Brasil, pois os brasileiros foram aqueles que nos liberaram em 27 de setembro de 1944. Portanto, temos um relacionamento bem particular com a FEB. Esta é a famosa Ponte de la Madalena, também conhecida como Ponte do Diabo. A sua construção, ainda na Idade Média, é cercada por muitas lendas. Ela resistiu aos efeitos da guerra e, sobre os seus arcos, tropas brasileiras atravessaram o Rio Sérquio para conquistar as localidades de Fornati, Calicano, Barga, Somocolônia, São Quirico, entre outras, na caminhada para o Vale do Rio Reno. Veja no próximo capítulo, a FEB no Vale do Rio Reno. Estamos em Porreta Terme, de onde o comando da FEB coordenava as ações da tropa. O quartel-general avançado estava posicionado neste casarão, protegido dos tiros diretos da artilharia alemã. Na imagem da época, é possível ver a quantidade de linhas telefônicas que ligavam o comando às tropas. Do fundo do vale, é possível visualizar o objetivo maior nessa fase da guerra, o Monte Castelo. Para atingi-lo, as tropas atuavam desmembradas no terreno. Pequenos grupos, patrulhas, pelotões e companhias cumpriam missões específicas. Do alto da montanha, de posições como esta, no Saço de Corvo, os brasileiros eram constantemente observados pelos alemães que ainda dominavam boa parte do vale. Qualquer fração que se movimentasse era monitorada e prontamente atacada. No fundo do vale, o Rio Reno e a rodovia 64, a via porretana que liga Pistoia a Bolonha. Franco Fini estudava em Bolonha. Durante a guerra, permaneceu junto à família em Santa Maria Viliana, onde conviveu com os brasileiros entre novembro e início de março. Em 1º de novembro, chegaram os brasileiros. E aqui se colocou o comando da companhia. Ali adiante, colocaram soldados nas trincheiras, fizeram várias trincheiras. Havia 3 pelotões. Cada pelotão tinha um tenente. Portanto, estivemos na primeira linha o inverno todo. Nesse período, a artilharia não cessou as atividades. As incursões e as patrulhas de ambos os lados eram constantes. Na incessante busca por informações, houve alguns confrontos. A coisa mais terrível foi a noite de 4 de fevereiro, quando os alemães vieram atacar aqui para poderem pegar pelas costas todas as tropas brasileiras que estavam deste lado, Castel Novo. E, ao contrário, foram expulsos. Foram expulsos em consequência do que aconteceu a noite toda. Por outro lado, chegavam os tiros de canhão. Primeiro chegavam os tiros americanos. E aqui era o fim do mundo. Quando começavam a disparar, nós entrávamos em casa e quando os tiros batiam de encontro, ali na frente, a casa tremia. Os brasileiros são conhecidos como libertadores porque foram praticamente as primeiras tropas que chegaram. Primeiras porque em toda esta região, não sei em outra parte, mas aqui no Vale do Rio Reno, de Porreta a Vergato, os libertadores foram os brasileiros. Após conviver com os brasileiros nos momentos difíceis, Franco Fini ressalta o relacionamento harmonioso que destacou os pracinhas entre os demais aliados. Uma diferença enorme. Os soldados brasileiros eram como irmãos e uma boa companhia. Digo, como irmãos. Os outros exércitos eram completamente distantes. Monte Castelo era um obstáculo a ser transposto pelos aliados. Para liberá-lo do domínio alemão, foi travada uma longa e difícil batalha, cheia de reveses. Na base do morro,
A casa de Guanella foi o cenário de honrosas histórias vividas pelos pracinhas. Nessas imagens, percebe-se o quanto a posição era vulnerável. Do alto do Monte Castelo, os alemães não davam trégua. Mário Pereira, filho do veterano Miguel Pereira, explica as ações dos brasileiros. As imagens deixam claros a dificuldade e o risco. Esse aqui é o fundo, Casa de Guanella, uma das bases de partida dos ataques da FEB, um dos lugares onde os soldados da FEB ficaram o inverno inteiro. Aqui nessa linha havia uma trincheira da qual os brasileiros tinham que atacar as primeiras postações dos alemães que ficavam lá, onde inicia o morro lá, a subida, onde começa o mato. E lá tinha 2 postações de Lourdinha com 5 Lourdinhas disparando em todo o que se mexesse nesse descampado aqui que está na nossa frente. Conhecida esse descampado como Baixada da Morte. É fácil imaginar o quanto custou manter essa posição. Francesco Berti, proprietário da Casa de Guanella, mostra uma mensagem escrita em fevereiro de 1945. Na biblioteca da Guanella havia muitos livros. Um pracinha que evidentemente estava na Guanella teve um golpe de saudade. Era um inverno cheio de neve. E então viu que neste livro havia um espaço em branco e escreveu esta mensagem. Brasil, ó meu Brasil, terra da liberdade. Brasil, ó meu Brasil, nunca usou de falsidade. Nós estamos em guerra, em defesa da nossa terra. Se a pátria me chamar, eu vou. Eu vou e serei um grande defensor. No início do texto, o soldado número 19.100, que havia embarcado no 4º escalão para a Itália e sido integrado ao 11º Regimento de Infantaria, escreveu: Fevereiro. Esteve aqui acantonado o soldado Rodolfo Vieira de Santana, junto com diversos amigos, mas afirmo que aqui não é bom, pois todo santo dia está caindo bomba que é mato. A seguir, tomado de nostalgia e saudade, transcreveu parte de No Ceará é Assim, música de Carlos Barroso. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho certeza que você gostaria dos mares bravios das praias de lá, onde o coqueiro tem palma bem verde, balanço ao vento pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Oh, quanta saudade que eu tenho de lá. A saudade do soldado Santana só pôde ser amenizada em setembro de 1945, quando retornou à terra natal. Apesar da saudade, naquele momento a guerra continuava. Assista no próximo capítulo. Mais ações no Vale do Reno e a tomada do Monte Castelo. Com a chegada do inverno, entre dezembro e fevereiro, houve uma trégua nos combates. Entretanto, a missão era manter as posições ocupadas e buscar informações. As patrulhas e pequenos confrontos não cessaram. Torre de Nerone é dos mais emblemáticos exemplos da determinação brasileira. Encravada na linha defensiva alemã, era uma posição extremamente perigosa. Em linha reta, a distância entre as posições brasileira e alemã era de aproximadamente 150 metros. Qualquer descuido seria fatal. Muitos pracinhas presenciaram a morte de companheiros de trincheira, vitimados por atiradores de elite. Giovanni Sula explica a importância da posição com frente de 150 metros, com grande valor tático. Este era o principal ponto fortificado da FEB nesta área. Por 3 meses ficaram aqui e viam mortos, feridos. Houve dias em que os alemães lançaram aqui 150 granadas. Foi um ato de coragem. O que restou da antiga casa testemunha do furor da guerra, este pedaço de granada, e os buracos no tronco da veterana árvore
comprovam o quanto foi difícil a tarefa dos pracinhas. Hoje, são memoriais que alertam para o perigo da guerra. Por outro lado, a natureza mostra que, apesar da intolerância humana, a vida se regenera. Do lado da Torre de Nerone está o Soprassasso. Pouco além, Boscaccio. Aqui era uma das bases onde os brasileiros ficaram praticamente o inverno todo, mantendo a linha até então conquistada. Esse era um dos postos mais avançados que os brasileiros atingiram. Ali às minhas costas está o Soprassasso, então dá para perceber que aqui a posição era desfavorável para os brasileiros, que de qualquer forma aqui ficavam para manter essa linha. E propriamente desse lugar aqui, onde a gente se encontra, saíam muitas patrulhas. Numa dessas patrulhas aconteceu aquele episódio em Precária, que é aqui a 200 metros em linha de ar, onde 3 brasileiros morreram e foram até enterrados pelos alemães, que era uma coisa incomum, porque era reconhecer o valor do inimigo. E os alemães ainda por cima puseram uma cruz em cima desse túmulo. Na rústica cruz de madeira escreveram: 3 Bravos, Brasil, 24 de janeiro de 1945. No local onde pereceram o cabo José Graciliano Carneiro da Silva e os soldados Aristides José da Silva e Clóvis da Cunha Paz de Castro, do 1º Regimento de Infantaria, a cruz de madeira deu lugar a um singelo monumento. A cor branca, em meio à mata, simboliza a paz, ideal em prol do qual 465 brasileiros entregaram as suas vidas em solo italiano. Com o fim do inverno, os combates retomaram a intensidade. Em 21 de fevereiro de 45, a FEB efetuou o 5º e definitivo ataque ao Monte Castelo. Francesco Berti descreve o cenário. O ataque a Monte Castelo foi precedido de um bombardeio muito intenso. Uma coisa que eu me lembro ainda com espanto o Monte Castelo desapareceu embaixo de uma nuvem de fumaça amarelada que era a fumaça de todos os tiros de canhão. Centenas, talvez milhares de tiros de canhão que fizeram convergir sobre Monte Castelo. E quando o bombardeio terminou, Monte Castelo havia desaparecido. Depois do bombardeio, Berti, que assistira às 4 tentativas anteriores, desta vez viu a infantaria subindo e tomando Monte Castelo. O bombardeio, a preparação e depois o assalto das tropas brasileiras vieram da experiência anterior, da experiência de novembro e dezembro, quando não conseguiram êxito nos ataques porque não estavam suficientemente preparados. E desta vez estavam preparados e conquistaram Monte Castelo. Estou no cume do castelo! Estou no cume do castelo! Eram 17h50. A voz do tenente-coronel Franklin anunciava pelo rádio que a estratégica posição defensiva alemã havia sido conquistada pelos brasileiros. A batalha por Monte Castelo foi difícil. O preço foi altíssimo. Mas enfim, muitos dos corpos de pracinhas que haviam tombado nos meses anteriores puderam ser recuperados e dignamente sepultados. Os brasileiros que perderam a vida em Monte Castelo foram sepultados a cerca de 50 quilômetros no cemitério de Pistoia. Em 1960, os restos mortais foram transladados para o Rio de Janeiro, onde repousam no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Na área do antigo cemitério, desde 1966, está o monumento Votivo Militar Brasileiro.
A explicação de Mário Pereira explicita a origem do cuidado que dedica à missão de preservar o espaço, ao tempo que dá a exata noção da importância do monumento. Meu pai era Miguel Pereira, terceiro sargento da Força Expedicionária Brasileira, na área de transmissões. Ele era marconista e ele atuou aqui junto com o 1º Regimento Sampaio. Depois do término da guerra, meu pai desempenhou a função de guardião do antigo cemitério. Quando foi construído o monumento, também continuou a ser o guardião, o zelador aqui, o diretor desse monumento. Aí, quando meu pai veio a falecer, eu me encontrei num cruzamento da minha vida e só tive jeito de continuar a missão do meu pai. Meu pai, ele nunca falou em trabalho dele, mas ele falava em missão. A missão dele era manter acesa essa chama aqui, que não é apenas uma mera chama, mas é a chama da memória. Assista no próximo capítulo: a conquista de Montese, a rendição alemã e o fim da guerra. Após expulsar os alemães de Monte Castelo, a FEB libertou diversas cidades, enquanto progredia para o norte. Em abril de 1945, os alemães ocupavam os maciços que circundam Montese. A missão da FEB era tirá-los de lá e abrir o caminho. Antes, porém, a FEB perdeu um dos maiores expoentes, o sargento Max Wolff Filho, o rei das patrulhas, lembrado neste memorial em Mazerno. Montese é uma cidade de pouco mais de 3.000 habitantes, localizada na Emília-Romanha. A tranquilidade de suas ruas pouco lembra os tempos da guerra. O chafariz da praça guarda as cicatrizes de violentos bombardeios e acirrados combates travados rua a rua, casa a casa, entre os dias 14 e 17 de abril de 1945. Muitos dos moradores de Montese abandonaram suas casas quando a frente de guerra se aproximou da cidade. Hugo Castagnoli, que se refugiara em Mazerno, relembra: Eu vi quando atacaram o local que se chama Serreta de Mazerno e depois aqui em Montese, em Montelo. Foi uma batalha muito áspera, muito forte, com mérito dos brasileiros que se saíram melhor. Restaram muitos mortos, seja lá na Serreta ou aqui em Montelo, mas a bravura dos brasileiros teve o seu valor. Conseguiram superar os obstáculos. Foi uma batalha muito dura. Mário Turini corrobora as opiniões anteriores quanto à importância do soldado brasileiro para os italianos. Eu digo somente uma coisa: os brasileiros foram a sorte de Montese de Mazerno. Os brasileiros estavam sempre prontos para tudo. Por sorte, os brasileiros chegaram a Montese, mandaram os alemães embora. Porém, pobre dos brasileiros. Aqui em cima, no Monte Montelo, ficaram muitos mortos. Pobres brasileiros, porém, expulsaram os alemães. Na base do castelo de Montese, o historiador Giovanni Sulla explica parte da atuação brasileira e apresenta o Giro do Horizonte. Aqui estava a primeira linha brasileira. Lá está o Sassó Molari, onde estava o 1º Regimento Sampaio. Estava em Sassó Molari o posto de observação avançado do general Mascarenhas. Na parte baixa deste vale, praticamente era a terra de ninguém. Nos 4 dias da Batalha de Montese, no lado brasileiro, entre mortos e feridos, foram 500, e da parte alemã se fala de 1.500. Nesta área estão os famosos montes com as posições dos alemães. Aqui perto está o Monte Serreto, atrás dele o Monte Buffone e atrás do Buffone o Monte Montelo. A Torre de Montese foi conquistada pelo tenente Iporã, o qual encontrou na torre 40 mortos e 2 feridos.
Após conquistar Montese, a FEB conquistou Castel Nuovo, de Vergato, Zoca e, em perseguição às tropas alemãs, atravessou o rio Panaro, nas cercanias de Vinola, e em uma grande manobra de envolvimento cercou as forças alemãs na região de Coléquio. Estamos em Fornovo de Taro, onde a FEB protagonizou o feito singular, que a destacou entre as forças aliadas, o aprisionamento de uma divisão de exército alemão na sua integralidade. Entre os dias 26 e 29 de abril de 1945, no Vale do Rio Pó, após exitosa manobra de envolvimento, a FEB cercou a 148ª Divisão de Infantaria Alemã e tropas remanescentes de outras divisões alemãs e italianas. Os números expressam a dimensão do feito brasileiro. Ao fim da contagem, estavam sob a responsabilidade da FEB cerca de 15.000 prisioneiros, 1.000 viaturas e 4.000 animais, armamento de vários tipos e calibres e equipamentos diversos. Após o ajuste dos termos, o general alemão Otto Frieter-Pico assinou a rendição incondicional alemã, pondo fim à jornada brasileira em combate. Na Praça da Liberdade, em frente à prefeitura, uma placa rememora os feitos dos brasileiros em prol da libertação. Neste lugar, onde o vale toma fôlego e o fluir do rio Taro renova os ecos de antigas batalhas, brigadas partisanas, soldados brasileiros das forças aliadas e povo rebelado, em unidade de intenções, obrigaram à rendição muitas forças nazifascistas, e os últimos dias de abril de 1945 foram um amanhecer de liberdade e certeza de futuro. 1945-1966, 21º ano da libertação. As hostilidades no fronte italiano cessaram em 2 de maio de 1945. A partir de então, a FEB consolidou o domínio aliado no Vale do Rio Pó, deslocando-se até a fronteira da França. A partir de então, até o retorno do último pracinho ao Brasil, o contato com o povo italiano foi ainda mais humanitário e fraternal. Assista no próximo capítulo. A mão amiga e a solidariedade brasileira fazem a diferença na guerra. Em vários pontos da Itália, Brasil é sinônimo de amizade, paz, solidariedade e, sobretudo, de liberdade. Essa semente foi lançada e germinou nos difíceis tempos da guerra, quando comida e paz não passavam de um sonho distante. Giuseppina Malfatti, que nasceu em Viareggio em 1939 e, como muitos italianos, teve de abandonar a sua cidade, resume em uma palavra o sentimento que nutre pelos pracinhas. Reconhecimento. Reconhecimento porque tivemos o terror da morte, invasivo, o que incomodava e parecia que não iria terminar mais. Segundo ela, tudo mudou em setembro de 1944, quando estava em Ilcole, situada sobre a linha gótica. Comovida, recorda a chegada dos brasileiros. E um dia de chuva terrível. Chegou uma camponesa gritando: "Os alemães estão aqui!" Então todos nós fugimos desse casebre e rolando pela grama. De repente nos deparamos com alguns soldados. Alguns soldados com poncho verde, encharcados. E entendemos que não eram os alemães. Então, naquele momento, começou a nossa ressurreição. É inegável que a similaridade dos idiomas facilitou a aproximação entre brasileiros e italianos. Entretanto, havia uma barreira a ser superada. Giancarlo Maciantelli, que tinha 14 anos na época da guerra, explica. A propaganda fascista tinha colocado em nossa cabeça a teoria da propaganda. E havia as tropas de cor, que foram marcadas, definidas, disseram-nos que eram selvagens. Bem, essencialmente, disseram que comiam crianças, para podermos entender. Giuseppina Malfatti confirma o medo inicial. Entretanto, faz questão de destacar.
Recordo e devo dizer, eram muito bons, mais que todos, e mais benevolentes. Uma prima minha, lembro que brincava porque nós tínhamos 2 tios prisioneiros, um na Rússia e outro na Alemanha. Portanto, 2 primos não tinham os pais em casa. E essas pessoas, esses rapazes que eram jovens, eram muito afetuosos com nós, com as crianças, e em particular com os priminhos que não tinham os pais em casa. Yolanda Marata, que morava em Precária, bem próximo a Castel Novo, lembra de certa manhã, quando chegou um grupo de brasileiros composto por um sargento e 11 soldados, dos quais um era negro. Com medo, ficava escondida atrás da mãe. Além do nome Bandeira, somente guarda boas recordações. Este Bandeira era um brincalhão. Era bom me fazer brincar, eu era pequena. Ou seja, eu era uma garotinha. Ele me fazia brincar, correr, era um homem alto. Era brincalhão, era um rapaz muito bom. Os irmãos Vitório e Bianca Bernardi, que tiveram um pai assassinado pelos alemães, conheceram os brasileiros em Porreta Terme, onde se refugiaram com a família. Vitório, que conviveu com os brasileiros aos 8 anos de idade, não esquece o tratamento que eles dedicavam aos italianos, sobretudo às crianças. Os soldados, pelo que me lembro, as crianças não davam comida depois que já tinham comido. Davam a elas uma parte antes de eles comerem. Os brasileiros sempre nos consideraram, nos deram de comer, deram cobertores, sempre nos trataram bem. Digo bem, não porque vocês são brasileiros, mas porque era assim. Bianca, que tinha 4 anos, traz na memória o carinho recebido dos brasileiros. Quando ficavam sabendo da trágica morte do seu pai, os pracinhas aconchegavam-na no colo e transmitiam-lhe muito afeto. Foi assim, eles nos trataram bem, como senhores. Nós podemos dizer, eu tenho 73 anos e espero que acreditem em mim. Fomos mais bem tratados pelos brasileiros e pelos americanos do que pelos nossos parentes, inclusive depois. Sim, com isso eu disse tudo. Assista no próximo capítulo. Monumentos e homenagens à FEB. Quando qualquer brasileiro é reconhecido na Emília e na Toscana, é possível perceber que a FEB continua na memória e nos corações italianos. Contudo, para muitos italianos, isso não basta. Esse amor precisa ser explicitado. A cada ano que passa, novos memoriais e monumentos surgem na Itália para homenagear os pracinhas. Suntuosos, singelos, não importa. O que vale é prestar a homenagem e deixar para as novas gerações a mensagem de paz e solidariedade. Em Gadio Montano, próximo à casa de Guanella, o monumento Liberazione se destaca na tranquila paisagem que foi o cenário do mais longo combate da FEB. O monumento, projetado pela artista plástica brasileira Mari Vieira e inaugurado em 2001, é composto de uma base de granito preto da Bahia, sobre a qual se apoiam 2 arcos de mármore branco de Carrara. O arco voltado para a terra representa o sacrifício dos brasileiros que tombaram na Itália, enquanto o arco voltado para o céu simboliza a transcendência de suas almas e a liberdade que legaram ao mundo. Francesco Berti, que integrou a resistência italiana na luta antifascista e doou o terreno ao lado da casa de Guanella, onde o monumento foi construído, justifica. Em primeiro lugar, é o necessário reconhecimento do valor humanitário e combativo dos soldados brasileiros. E os soldados brasileiros não deixaram sobre o terreno conversa fiada. Deixaram mortos. E então, eu também queria expressar o meu reconhecimento ao Brasil, que com todas as dificuldades, ao final, tomou posição
contra o nazismo e o fascismo. E merecia que isso fosse recordado, e sou muito feliz que exista um monumento para que se possa recordar, que todos os brasileiros que forem até lá vejam, que se coloquem na posição correta e, através do monumento, vejam o alto do monte e digam: olha, eles estiveram ali. Em Boscácio, há outro exemplo de apreço. Cláudio Carelli foi mais singelo, mas não menos atencioso em seu gesto repleto de gratidão. Eu quis construir este pequeno monumento a 2 soldados brasileiros que morreram aqui, lutando pela liberdade, também pela minha liberdade. Se eu sou um homem livre, me sinto grato a estas 2 pessoas e quis recordá-los. Recordar quer dizer que também meus filhos, meus netos possam saber, em suma, da minha história, da Itália e também do Brasil. Em Santa Maria Viliana, o geômetra Giuseppe Gondolfi construiu uma meridiana, espécie de relógio solar, para homenagear os brasileiros e eternizar o dia 3 de março de 1945, dia em que a FEB libertou a sua cidade. O dia está marcado de vermelho para evidenciá-lo, porque é o dia em que os brasileiros libertaram a cidade. Entre os dias 3 e 4, a sombra estará aqui, no meio do sinal vermelho, o que se repete todos os anos porque é o dia que libertaram a cidade. Recordar, manter, divulgar. Em Montese, o Brasil é lembrado de várias maneiras. Monumento, nome de rua, etc. Uma das mais significativas é o museu localizado no castelo praticamente destruído na guerra, hoje reconstruído. Depositário da memória da Itália e da cidade, contém artigos de um povo milenar, que precedem salas alusivas à Segunda Guerra Mundial, onde a bandeira do Brasil merece destaque. Entre peças de um rico acervo, composto de armamentos, equipamentos, uniformes e cenários de combate, pela relevância do serviço prestado, destacamos o acervo alusivo ao serviço de assistência religiosa, ao serviço de saúde e a participação das 73 enfermeiras brasileiras na guerra. Um dos seus idealizadores, Giovanni Sulla, explica a deferência ao Brasil e aos pracinhas. Naquele momento, o Brasil, no período de 42-45, doou ao mundo o melhor da sua própria juventude. Foram selecionados 25.330 dos melhores homens com o melhor treinamento possível e foram mandados a combater aqui na Itália pela minha liberdade e pela democracia. Divulgar a FEB nas escolas. A professora e prefeita de Gádio Montano, Maria Elisabetta Tanari, considera de suma importância manter e transmitir o legado do elo forjado entre o Brasil e a Itália durante a guerra, em Monte Castelo e em outras comunas, inserindo-o na história dos 2 países. Os episódios que cidadãos transmitem, e isso é importante a meu ver, não são nunca casos de guerra. Parecem episódios que podem voltar à memória e ser inseridos em qualquer tipo de contexto. São episódios que falam de humanidade, de amizade e troca. Também de momentos, como posso dizer, quase de alegria. É quase paradoxal imaginar dentro do contexto. E devido a tudo isso, serve também para humanizar um momento, uma experiência cruel e inumana como a da guerra. Essa é uma experiência fundamental que precisa ser conservada e transmitida. Conservar a memória da FEB. No depósito de pessoal em Staffoli, enquanto aguardavam a convocação para o fronte, os pracinhas construíram esta capela, consagrada a Nossa Senhora de Lourdes. Localizada em um parque de proteção ambiental, a gruta é a expressão da fé dos brasileiros. Giuliano Capelli é o abnegado guardião do patrimônio físico e moral deixado pelos pracinhas. Neste local onde nos encontramos, se reuniam o povo italiano e os brasileiros nas cerimônias, e isto é uma coisa muito importante porque uniu, simbolicamente, esses 2 povos
desde a época da guerra. E esta união permanece até hoje. Capelli explica a importância do monumento. A importância histórica deste monumento é enorme. Primeiro, é uma página da história dividida entre o Brasil e a Itália. Depois, é também um ponto de agregação de dois povos em um mundo cheio de tensões, de guerras e de tantas outras coisas. É isso que tenho a dizer, porque hoje necessita sempre dar muita importância àquilo que une e procurar não pensar naquilo que divide. Capelli conclui explicando o porquê da dedicação à preservação da gruta. Em honra aos mortos e a todos que combateram pela libertação e pela restauração da democracia do nosso país. É um gesto de gratidão, sobretudo. Assista no próximo capítulo. Agradecimentos e saudade. Entre os italianos que conviveram com tropas aliadas, há uma unanimidade. Os soldados brasileiros, além de solidários, eram comunicativos e alegres, a ponto de amenizarem o horror da guerra. Fábio Gualandi, natural de Gádio Montano, tinha 14 anos quando conviveu com os pracinhas, por 5 meses. Os soldados brasileiros chegaram aqui em 1º de novembro e chegaram não como um exército de conquista. Eles compreenderam rápido a situação dos habitantes. Eles gostavam de estar em casa a falar e estar com a população que, tendo em casa tantos soldados assim, se sentia segura, se sentia protegida. Não era mais como antes, que era fugir daqui, fugir de lá, esconder-se ou não esconder-se. Giancarlo Maciantelli confirma o quanto era agradável o convívio com os pracinhas, que vinham à sua casa na montanha, onde ficavam grudados ao fogo para se aquecerem após as patrulhas. Ao invés de dormirem nas trincheiras cobertas com tela para se protegerem da neve e da chuva, os fazíamos vir para a nossa casa. E ali nos contavam um pouco das suas famílias no Brasil, da saudade deles, que era muita. Uma vez estabelecida a confiança, se desencadeava toda aquela alegria brasileira que podia aparecer de uma caixa de fósforos, a bater em panelas de alumínio, de lata, com bastões para fazer um pouco de ritmo. Era uma diversão, um passatempo. Ao ver esta cordialidade, a gente se ligava mais a estes soldados. Não existia mais o medo dos negros que comiam criança, como nos diziam os jornais fascistas. Giuliana Menitini compara o perfil dos soldados aliados no relacionamento com os italianos. Os ingleses não, era só que era gente que nos vinha a libertar. Então era uma coisa de liberação. Os americanos eu achei não soberbo, não. Então é muito, eu tenho muito, você não tem nada. Portanto, o que eu dou, cigarro, sapato ou comida, é a mesma coisa, você não tem nada, pega tudo. A diferença com os brasileiros foi que os brasileiros não davam assim, condividiam. Ele tinha café, levava café em casa, tinha chocolate, levava mingau, era o pão, aquele pão branco. Era uma condivisão de coisa. Era muito diferente. Era se sentir confraternizar com os brasileiros. Giuseppina Malfatti
Acrescenta que a religiosidade encorajava os pracinhas e deixava o relacionamento ainda mais cordial e afetuoso. Ela recorda uma frase recorrente: Eu tenho fé no coração, porque minha avó perguntava. Minha avó era uma pessoa muito altruísta, muito generosa, e perguntava a esses rapazes se eles não tinham medo. E eles diziam: não, porque eu tenho fé no coração. Ao término de cada entrevista, foi solicitado aos italianos que transmitissem uma mensagem ou externassem um desejo. Assista a alguns. Eu penso que a guerra seja uma tragédia verdadeiramente para se evitar com todas as forças e que absolutamente não faz bem a ninguém. Pode-se resolver tudo procurando acordo, compreensão. Nunca chegar à guerra. Nunca chegar a disparar e a matar. Nunca. Gera-se violência e dor. Inúteis. Sabe o que diria de verdade aos jovens? Que procurassem ser bons, sinceros, trabalhadores, mas de não fazer mais guerras. Deixem as guerras de lado, amar uns aos outros e viver em paz. Isto diria aos jovens, porque eu me lembro de coisas da guerra que aterrorizam. Não esqueçam nunca que a guerra não é justa em nada. Necessita-se evitá-la de todas as maneiras. De todas as maneiras precisa-se evitar as guerras. E a memória é o que pode nos ajudar, porque se não há a lembrança do passado, não haverá também o futuro. Eu sinto uma grande vontade de chorar. É o que faço quando os vejo, porque eu trago dentro de mim uma recordação muito forte, porque aqueles militares me pegavam nos braços e diziam: vem aqui comigo, pois amanhã à noite te trago chocolate. Agora vem aqui cantar comigo. Eu não o esquecerei nunca, mesmo porque, sabe, a falta do meu pai pesava. Encontrar alguém que me pegasse nos braços era uma grande coisa. Ao término da entrevista, Vitória e Bianca Bernardi relembram uma das canções que aprenderam com os brasileiros num amistoso convívio durante as frias noites do inverno italiano, quando a comida levada pelos pracinhas nutria o corpo e o convívio fraterno alimentava a alma, que hoje transborda de saudade. Quem parte leva soldato dove e fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando o pratinho canta. Ai, 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 sai chegando. Um dia eu já vim ganhando o meu bem, eu tenho que ir embora.